Muito bom dia, graça e paz estejam todos vocês durante esses minutos que estaremos pensando sobre as Escrituras. Eu fico sempre em casa numa igreja presbiteriana, porque eu me formei em seminário presbiteriano da Fé, Filadélfia. Eu estudei em Edimburgo, na New College, que é o seminário da Escócia, a igreja da Escócia presbiteriana. Aliás, a fonte desta igreja é essa. Então a gente, desde lá para cá, sempre tem tido um apreço muito grande. Além de minha mãe, meu tio, todos foram criados na igreja presbiteriana. Portanto, que Deus abençoe os irmãos, mostrando-lhes sempre o caminho de manter essa posição tão séria daqueles que deram suas vidas lá em Edimburgo por causa da fé de John Knox. Eu já estive na casa dele, já estive na igreja que ele pregava e assim por diante. Que Deus lhes abençoe. A minha pergunta esta manhã: qual é a coisa mais importante na sua vida? Coisa mais importante, claro, é comer e beber, senão você morre. Mas eu estou falando em termos de decisão. A coisa, sem dúvida alguma, mais importante é conhecer e praticar a vontade do Deus invisível, Criador dos céus e da terra. Aquele que enviou seu Filho há quase 2000 anos atrás, para dar sua vida naquela cruz agonizante e ressurgir e reinar até hoje. Como é que a gente conhece a vontade de Deus? Se a coisa mais importante, com certeza, é absolutamente essencial que eu conheça essa vontade. Portanto, eu escolhi um texto que me lembra do fato que o professor em Edimburgo diz que o ponto alto nas cartas de Paulo são as suas orações. Então, esta manhã eu quero ler um pequeno trecho da palavra de Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 14, para nós pensarmos exatamente sobre a coisa mais importante na sua vida. Capítulo 1 de Colossenses e versículos 9 a 14. Eu estou lendo, se os irmãos não admitem que eu leia na Nova Versão Internacional, me perdoem. Mas para aqueles que trabalharam como Luiz Saião e nós durante 10 anos para preparar essa tradução, nós gostamos muito da maneira atualizada que se usa a linguagem tão gostosa de Camões, né? Chamado português. Capítulo 9 de Colossenses. Por essa razão, desde o do dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, porque tenham toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai
que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Senhor amado, se Tu não falares ao nosso coração, nós não poderemos aproveitar absolutamente nada do que será falado e ouvido nesta manhã. Te peço, Senhor Jesus, que Tu me guardes de falar algo que não seja de pleno acordo com Tua preciosa e inspirada palavra. E que eu não deixe fora ou deixe de falar aquilo que eu preciso falar segundo a Tua vontade. Te agradecemos a resposta em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo é preso, provavelmente em Roma, nós não sabemos, ele não identifica o lugar onde ele escreveu Colossenses. Colossenses, a cidade menor para a qual ele escreveu qualquer carta. Cidadezinha que já desapareceu, não tem nem ruínas lá. Perto de Laodiceia e Hierápolis. Colossos, a casa de Filemon, de Afia, do Arquipo e de Onésimo. Então eles moravam lá e Epáfras, que evangelizou aquela igreja, Paulo não tinha visitado a igreja, veio trazer para Roma uma palavra de necessidade que a igreja estava precisando. E, portanto, Paulo vai orar por eles nesta oração. A necessidade deles conhecerem completamente a vontade de Deus, na doutrina, na prática e na esperança. Porque sem esse conhecimento, a nossa fé simplesmente evapora. Eu soube nesses dias de um político deste estado de Maranhão, que foi um excelente crente, segundo a sua esposa, que há poucos dias esteve na nossa casa. Ele abandonou o caminho da fé. A pergunta-chave é esta: quando e por que qualquer pessoa, conhecendo a vontade de Deus, vai desprezar esse conhecimento até o ponto de abandoná-lo completamente? Podemos orar que essa ovelha que está desgarrada seja ovelha de verdade e volte para o aprisco. Com certeza vai alegrar muito a esposa dela. Queridos irmãos, a vontade de Deus é uma, segundo Calvino. Mas essa vontade tem 3 prismas, facetas que eu gostaria de comentar esta manhã. Para quê? Para que em todas as áreas dessa vontade, chamada única, nós entendamos como isso agrada a Deus, conhecer e, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, aplicar esse conhecimento à sua vida. Há tanto conhecimento que a gente está buscando hoje em dia. Quando eu cheguei no Brasil, universitários eram raros. Hoje são milhões. Quando eu cheguei no Brasil,
o interesse em ter um curso superior era só para uma certa elite. Hoje todo mundo quer ter pelo menos um curso universitário. Mas a pergunta é essa: que importância tem esse conhecimento se a gente não tem conhecimento da vontade de Deus? Se lá, em vez de fortalecer seu conhecimento, vai sendo tirado e haja uma erosão do conhecimento verdadeiro de Deus, como tem acontecido com muitos universitários. A vontade de Deus tem 3 facetas. Uma delas, os presbiterianos enfatizam, graças a Deus, a soberania de Deus. A vontade de Deus decretada e que não muda, a não ser em casos de milagres. Os irmãos notam que o sol apareceu hoje, e mesmo que não tivesse aparecido por causa das nuvens, como em São Paulo, quando eu deixei São Paulo, era invisível, mas estava brilhando. Logo que o avião subiu acima das nuvens, estava tão belo como todos os dias. O fato que o sol está brilhando é um decreto da parte de Deus que eu não posso contrariar. Eu acho que ninguém aqui está pedindo que Deus apague o sol durante um dia, 2 ou 3, ou como for, porque Ele não vai responder sua oração. Faz parte do seu decreto que esse sol brilhe até o dia da escuridão, quando vai se apagar e o sol vai deixar de queimar esse combustível na velocidade mais ou menos 200.000 bombas atômicas explodindo a cada segundo. Por isso é tão quente aqui em São Luís de Maranhão. Todas as leis da natureza são irrevogáveis enquanto existe a natureza. A natureza, por exemplo, imagina a natureza da gravidade. Um dos nossos alunos da Faculdade de São Paulo, um dia saiu, ele telefonou, falou para os seus pais, antes de ele sair, para ir para o centro de São Paulo, que ele estava procurando os seus óculos. A próxima notícia veio da polícia que ele estava lá ao pé do edifício Itália, 40 andares, que ele tinha pulado e não foi surpresa que ele morreu. Eu tento imaginar se ele tivesse orado: Senhor, eu quero um milagre, eu quero chegar rápido, mas não quero morrer, eu vou pular. Os irmãos dizem: absurdo, e é absurdo mesmo. Nem Jesus pulou do pináculo do templo para demonstrar que ele não precisava obedecer às leis da natureza. Essas leis da vontade de Deus são muito bem conhecidas. Se você tem a ousadia de pular de um dos prédios mais altos dessa cidade, provavelmente, muito provavelmente você vai morrer. Não importa quanto você jejuar e orar. Porque Deus tem planos irrevogáveis. E são justamente presbiterianos que têm enfatizado muito esse fator. Que quem vai se salvar é quem Deus decide que vai se salvar. E quem vai se perder é porque Deus não decidiu salvar, ele está perdido. Ele decidiu não salvar essa pessoa. Essa doutrina é completamente negada por muita gente nesse Brasil. Alguns acham que essa doutrina é do diabo.
mas está na palavra de Deus, meus irmãos. Eu não posso chegar aqui e falar numa igreja presbiteriana que é falsa essa doutrina. Está na palavra de Deus. E um dia nós vamos entender muito melhor, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz claramente, não é a vontade de Deus que alguém pereça. Como é que é possível que Deus, que podia salvar todo mundo universalmente, não salva todo mundo? E que São Luís de Maranhão, que tem tantas igrejas, como nós já ouvimos e já vimos, e que esse se espalha pela Rádio Transmundial, essa notícia que Deus faz o que fez por nossos queridos irmãos Marlene e Wesley. Mas muita gente continua nas drogas, muita gente continua rejeitando essa palavra, mesmo que Deus, através do seu Filho, convida, venha para mim, todos estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Milagres contrariam a lei da natureza. Portanto, são complicados para algumas pessoas crerem que milagres de fato ocorrem. Sempre querem acompanhar o que é nossa experiência diária, que causa sempre tem efeito. Efeito tem uma causa. Não se pode separar causa e efeito. Ele sempre está lá. Se você toma veneno, você vai morrer. Quer dizer, suficiente veneno. Não sabia que cafezinho é veneno, né? Só que precisa tomar bem mais do que você toma. Eu já ouvi um professor que sabia daquilo que falava, que era verdade isso. Como eu nunca tomei 30 xícaras de vez, eu ainda não morri. Milagre é quando a natureza é contrariada. Eu ouvi a história de Sophia Miller. Eu espero que seja verdadeira, porque eu não conheci ela de verdade. Mas ela foi missionária no sul de Colômbia, na fronteira do Brasil, entre os Yanomamis e talvez outras tribos também no sul da Venezuela. A Sophia Miller, quando chegou entre aqueles índios, eles tinham uma lenda, um tipo de profecia que um dia uma pessoa branca vai aparecer e vai espalhar notícias muito importantes para a gente. Quando ela apareceu, primeira branca que eles tinham visto, uns 30, 40 anos atrás, a Sophia Miller levantou essa pergunta na mente daqueles chefes da tribo. Será que é ela? Vamos testar com veneno. Então eles misturaram um prato, ela estava com fome, prato de comida, veneno de matar 6 homens. Agora sim, ela era baixinha assim. Missionária branca de Nova York, salva lá nas ruas de Nova York, para levar as boas novas à Amazônia. Comeu? Não gostou? Vomitou? Não morreu? Então é ela mesma. Está vendo? De vez em quando, Deus permite que suas leis de causa e efeito não funcionam. E quando isso acontece, a gente fica tremendamente impressionado. Não sei se vocês já viram algum milagre na sua vida. Talvez tiveram alguma presença de milagre. Ou acharam que era milagre.
E depois descobriu que era coisa natural. Mas há milagres, e uma delas é o milagre que João, desde o capítulo 12 em diante, não vai falar mais de milagre, senão um milagre, e naturalmente o último capítulo, aquela pesca milagrosa. Qual é o milagre? Milagre da ressurreição de Cristo. E tem teólogos, como um daqueles que tentou nos convencer lá em Edimburgo, que a ressurreição não ocorreu. E nós tivemos no parlamento, fizemos a pergunta, né? Crentes, havia crentes e não crentes naquela escola. Dr. Bultmann, você crê na ressurreição de Cristo? Claro, eu creio. Nós, sabendo que ele não cria, fazemos a pergunta de novo. O senhor crê que o corpo de Jesus saiu daquele túmulo de José de Arimateia andando e foi assunto ao céu? Ah, não, eu não creio isso. Em outras palavras, o milagre para ele era apenas uma mudança de atitude na cabeça dos discípulos. Nada de algo visível, notável, comprovável, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Primeira vontade de Deus é a criação e a natureza e tudo que tem acontecido que os evolucionistas estão querendo explicar como se não tivesse nenhuma causa ou efeito divino. Meu irmão, o absurdo, mais absurdo, eu não posso nem imaginar, de pessoas inteligentes, apareceu na Veja da semana que acabou, ontem. Segunda vontade de Deus. Essa é a vontade que todo mundo escuta todo domingo na igreja. É a vontade dos mandamentos de Jesus. Se fosse automático de fazer tudo que Deus manda, era só saber o que Deus quer e nós faríamos. Mas os irmãos sabem, por causa da nossa natureza depravada, pecaminosa, nós estamos sempre naquela luta que Paulo descreve em Gálatas, capítulo 5. A luta entre nossa carne, isto é, nosso egoísmo, nosso desejo pelo conforto, desejo por dinheiro por isso, aquilo, não sei o que mais. E, com esse desejo, desobedecer o mandamento do Senhor. Portanto, essa vida de santificação é conhecer os mandamentos do Senhor e alinhar nossa vida com todas elas. E se você já está vivendo uma vida relativamente de acordo com os mandamentos de Deus, mandamentos de Jesus Cristo, por exemplo, em João 15, versículo 10, qual é a vontade do Senhor? Guardar meus mandamentos e vocês continuarão no meu amor. Se vocês param de obedecer os meus mandamentos, claro que vocês não vão continuar nesse amor de Cristo. Ou como ele disse para seus discípulos, ir de fazer discípulos de todas as etnias do mundo inteiro, mais ou menos 12 mil, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ensinado. Os mandamentos do Senhor é a vontade de Deus, como a luta do dia a dia de cada um de nós que seriamente quer chegar à porta do céu como santos. Sede santo,
como eu sou santo. Disse o apóstolo que não era nada santo no início da sua vida com Cristo, até descontando o que Jesus tinha ensinado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, uma ilustração bem interessante sobre santificação. Guardar os mandamentos do Senhor. Versículo 4, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenha-se de imoralidade sexual. Cada um sabe controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Qual é o desejo de Deus? Qual a vontade dele? A sua santificação. Eu conheço gente que ficou viciada em pornografia. Pornografia é o pecado silencioso que está atacando homens de Deus na própria igreja, inclusive pastores. A vontade de Deus é que vocês fujam de toda imoralidade. Tanto que Jesus ensina no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, que só olhar para uma mulher com paixão errada é adultério. Nós estamos vivendo uma época em que esse mundo, inclusive a televisão, inclusive a internet, inclusive tantas revistas e livros estão promovendo a destruição daquele padrão de moralidade que até os católicos ensinavam há tempos atrás. Eu não sei até que ponto eles estão preocupados com isso hoje. Queridos irmãos, a vontade de Deus é que nós sejamos santos, separados dessa vida pagã que se descreve nas novelas, que se apresenta nos filmes, muitos filmes modernos, para que nós tenhamos mentes que pensam, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 8, somente em coisas nobres, somente em coisas puras, porque aqueles que têm coração puro verão a Deus. Irmãos, todos nós tropeçamos, todos nós erramos, ou como diz Dr. John Piper, todos pecamos todo dia. O que é santificação, portanto? Não é fato que você nunca mais vai tropeçar ou ter um pensamento errado, ou que você nunca vai falar palavras sempre edificantes e abençoadoras. Não, Senhor. Todos nós, não importa, desde o mais santo até a pessoa mais crua e nua espiritualmente. Está só começando. Queridos irmãos, Deus deseja, vontade dEle é que nós sejamos santos. E quando Ele chama a nossa atenção, que nós erramos, que nós imediatamente coloquemos diante de Deus nosso desejo de ser perdoados. E quando tiver algum atrito com sua esposa, o marido,
que você sempre esteja pronto para pedir perdão e não permitir esse afastamento desse relacionamento que Deus mandou que seja de vida inteira, para a glória do seu nome. Última faceta. A faceta que alguns duvidam que existe. O chamado a vontade de Deus pessoal, individual. Que Deus quer que eu faça alguma coisa que não quer que você faça. Ambos procurando conhecer a vontade de Deus. Isso me parece óbvio quando a gente vai para aquele tão conhecido texto chamado a Grande Comissão. E, portanto, faz discípulos de todas as etnias. Quem é que vai para evangelizar uma nova etnia no interior da Índia? Já tem mais de, não sei se tem mais de 100 grupos que não tem nenhum crente na Índia. E que você precisa ir para lá, pelo menos uma delas, aprender essa língua e repassar o evangelho para eles. É óbvio que ele não quer que todos os crentes de São Luís Maranhão saiam da sua terra, da sua parentela, e façam essa viagem até a Índia, por várias razões. Em primeiro lugar, a Índia não vai deixar você entrar e evangelizar. Em segundo lugar, você não tem condições, porque você já tem idade em que aprender uma nova língua é difícil demais. E aí vem outras razões, talvez de saúde e assim por diante. Mas para quem Deus revela a sua vontade, uma espécie de chamado particular, com certeza, Deus vai lhe dar imensa alegria em fazendo a sua vontade individual. O Gary Friesen escreveu um livro para tentar provar que se eu estou dentro das leis de Deus, os mandamentos, se eu estou em completo acordo com esses mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, amarás teu próximo como a ti mesmo, tudo certinho, você não precisa pedir a Deus a vontade dele individual. Por exemplo, com quem eu devo casar? É uma das preocupações mais sérias dos jovens, pelo menos dos homens, porque os outros não têm a mesma escolha que os jovens têm, os homens, né? Isso foi a minha preocupação, meus irmãos, eu lembro, quando era universitário, quando a gente estava estudando, eu disse, Senhor, eu quero casar, mas a pergunta era sempre, com quem? Quem é a pessoa que Deus quer? E como nós ouvimos esta manhã de Marlene e Wesley, Deus utiliza uns meios maravilhosos para mostrar quem deveria ser a sua esposa e quem deve ser seu marido. Eu não tenho capacidade de engolir que não deve ser motivo de oração. Não porque você não pode casar com qualquer jovem que seja crente. E você quer. Isso Gary Friesen está querendo provar naquele livro que já saiu e ninguém encontra mais, pela editora Vida. Mas o seu argumento é esse: se você está em pleno acordo com os mandamentos de Deus, você não precisa questionar, faça o que você quer. Bem,
Isso acontece com a gente também. Quando nós estivemos sentados num ciclo de Nova York, 1958, mês de janeiro, 12 ou 13 pastores, examinando se nós, Russell e a Patrícia Shedd, deveriam ir para Portugal ou não. Se eles deveriam apoiar nossa candidatura na missão. E nós, tentando responder essa pergunta, vocês têm chamado? E eu tive que responder, não sei. Será que eu tenho? Porque quando a gente fala que eu tenho chamado, normalmente diz que eu não ficaria feliz fazendo outra coisa senão aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas eu não podia falar isso sem mentir. Que eu gostaria de ficar na América, eu gostaria de ir talvez para a Bolívia, porque já falava espanhol, não português, e assim por diante. Quase negaram a nossa candidatura. De repente alguém levantou e disse, olha, várias das pessoas que nós endossamos, que afirmaram com tanta certeza que têm chamado, foram lá para o campo, ficaram 2, 3, 4 anos no máximo, nem aprenderam bem a língua e já estão de volta. Talvez esse casal aí fica. Isso aconteceu em 58. 57 anos passados. E ainda estamos gozando da alegria de estar no Brasil, país que eu nunca imaginaria que eu estaria trabalhando. Deus é um Deus que supera todas nossas imaginações, especulações, para transformar aquilo que você pode chamar de chamado ou não chamar de chamado, não importa. O que importa é, passo a passo, ir para onde Deus quer que você vá. E quando nós ficamos 3 anos em Portugal, ficou claríssimo para mim, sem poder usar essa palavra que eu tenho chamado para o Brasil, que nós deveríamos vir aqui para 2 anos e voltar para Portugal. Depois de 2 anos já estávamos empenhados no maior projeto de nossa vida, que foi lançar a Bíblia Vida Nova, e que durou, em vez de 3 anos, que eu já projetei essa Bíblia, vai ficar pronta em 3 anos, demorou 14, porque tudo que podia dar errado deu. Podia imaginar uma coisa sequer que deu certinho. E alguns perguntam, né? Foi o diabo ou foi Deus? Aí tem que ser presbiteriano mesmo. Foi Deus. Deus estava nos ensinando muitas lições. Ele sabia quando essa Bíblia deve aparecer, em 1977. Ele sabia que seria um sucesso. Eu nunca imaginaria que eu venderia 10 mil exemplares num ano. Quem imaginaria uma coisa dessa? A Vida Nova se recuperou com isso e Deus confirmou que Ele queria que a gente ficasse nesse país até a sepultura, se Deus quiser. Quero morrer aqui, nossa escolha é essa, e não voltar para a terra dos meus pais, não voltar para a Bolívia nem Portugal, Brasil. É isso, meus irmãos, a vontade de Deus. A vontade de Deus é maravilhosa. Às vezes, cria uma grande pergunta na cabeça, como de Betty e John Stam. John Stam, o sobrinho daqueles missionários na China, ele dormia no meu quarto, ele era companheiro de quarto. Mesmo nome. O seu tio, John e Betty Stam,
Foram para a China, no início dos anos 30, quando estava aparecendo nesse mundo pela primeira vez. As forças de Mao Tse-tung comunistas chegaram na cidade onde eles estavam ministrando com seu bebezinho de menos de 1 ano. Foram cercados e eles tiveram a opção de voltar para a América, negando a Jesus publicamente. Ou se vocês não negarem a Jesus, vocês vão ser decapitados. A Betty, antes de ela aceitar a comissão de ir para a China e casar com John Stam, ela teve um receio muito grande, uma espécie de previsão feminina, intuição que algo ruim ia acontecer. E ela titubeou, pensando, será que devo ou não devo? Decidiu ir. E qual foi a vontade de Deus? Decapitação. Por quê? Para a glória de Deus. Porque mesmo eu, como criança, eu lembro a história, eles foram decapitados no dia 6 de dezembro de 1934, eu tinha 5 anos. Mas essa notícia varreu na América, que esse casal corajosamente aceitou decapitação como a vontade de Deus para as suas vidas. E que Betty não errou em decidir ir para a China e casar. Ela teve uma experiência de rendição ao Senhor, tremenda, profunda. Vou para onde tu mandas, faça o que tu queres. Para mim, a vontade do Senhor é a única coisa que realmente vale a pena. Rapidinho, só para terminar. Quem busca e tem certeza da vontade de Deus através da resposta à oração e faz essa vontade, vive dignamente, diz versículo 10. Vive de uma maneira digna do Senhor. Ele é uma pessoa que agrada ao Senhor. O Senhor comenta com os anjos, se Ele comentar com os anjos, eu não sei. Mas eu imagino, dizer, olha, está vendo fulano de tal? Não está vendo como Ele está me agradando? Deus sorrindo, pronto para dizer, quando a pessoa chega lá, com a cabeça rolando no chão, lá no interior da China. Bom servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Número 3, frutificando. Uma vida frutífera. Como aquela árvore que dá seu fruto em toda estação para a glória de Deus. Crescendo no conhecimento e intimidade com Deus. Todos são resultados de descobrir e praticar a vontade de Deus. Eu espero vê-los todos no céu. Eu devo chegar antes. Mas não preciso lamentar isso, não. E quando eu aperto a sua mão, dou um abraço, eu vou querer fazer uma pergunta. Você obedeceu à vontade que Deus revelou para a sua vida? Porque eu sei, se você está sorrindo quando chega lá, que você obedeceu. Se você está com cara fechadíssima, triste, vou saber que você decidiu não fazer
o que Deus revelou que Ele queria que você fizesse. Vamos orar. Senhor, Tu conheces cada coração aqui. Rogamos que absolutamente nenhum de nós seja rebelde diante da revelação com sabedoria e entendimento de Tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos e que Tu sejas em tudo glorificado, Senhor. Amém e amém.